Olá, eu sou a Babita. Eu sou a Joana. Bem-vindos às Boss Talks. Bem-vindos a mais uma edição das Boss Talks, desta vez com o tema Esqueci. Bem-vindos a mais um episódio das Boss Talks, desta vez com o tema A Tua Casa em primeiro lugar. A Joana parece estar bêbada, mas ela está só grávida, a testar a sua memória de grávida, que é mesmo muito má. Por isso, malta, preparem-se porque os próximos episódios vão ser sempre melhores. Porque não importa a memória de grávida, nós vamos dar sempre o nosso melhor. Tu falas da minha memória como se tu tivesse lembrada do tema que nós tínhamos escolhido, ou do Sério, mas eu título. fui afetada. Nós somos a média 5 pessoas com quem passamos mais tempo. Pronto. Pronto, certo, faz todo sentido. Estou quase grávida, percebes? Mas bom, nós escolhemos Sei lá. este tema porque sentimos que muitas pessoas que nós acabamos por conversar estão constantemente a priorizar todas as pessoas da sua família, os pais, os avós, os tios, os primos e isto e aquilo e tatatá, e tatatá, e usam isso como uma desculpa, entre aspas, para adiar a sua vida, para adiar algumas coisas que são efetivamente importantes para o seu lar, para a sua casa, para os seus futuros filhos, para o seu marido, para a sua esposa. E isso, confesso, faz alguma confusão. E nós já discutimos várias vezes esse tema, porque nós, para salvar o mundo, esquecemos daquilo que está, daquilo que está cá dentro. Por isso, é exatamente sobre este tema. Hoje vamos falar sobre um erro que muita gente comete. Querem salvar o mundo, mas deixar a própria casa a arder. Yeah, eu sinto, e nós estávamos a debater este tema antes de estarmos aqui, como sempre, porque aliás, eu até depois quero saber, obviamente, o feedback das pessoas que nos estão a ouvir, porque eu acho que este tema é mesmo aquele tema que eu tenho a certeza que vai bater com muitas pessoas, mesmo muitas pessoas. E também já bateu muito comigo, e também já fiz terapia nesse sentido, mas também antes de irmos aí, ou seja, há muito essa ideia enraizada que tu estavas a falar de não, tu tens de cuidar dos teus pais, dos teus tios, da tua avó, toda a gente, e isso é visto como uma virtude, que é tipo, ai não, tem que ser assim, porque é assim. E não estou a dizer, claro que nós temos e devemos, obviamente, cuidar das pessoas que nós amamos, não é? Mas não porque tem que ser assim, porque isso acaba, que é isso que eu sinto, já senti para mim, acaba por consumir tempo, energia, a parte emocional e sentimos aquele desgaste, aquilo de estar sempre cansada. Eu já fui muito aquela pessoa de eu queria apagar todos os fogos na minha família. E queria estar sempre, e é tipo, a Bárbara resolve. E também sei que isso veio muito já enraizado de trás, porque a minha mãe meio que era essa pessoa, mãe não, era muito essa pessoa na minha família, quase tipo, a pessoa que resolve na família, é tipo o pilar. Só que primeiro de tudo, eu ser essa pessoa para toda a minha família, sobretudo para pessoas mais velhas, é ridículo, ok? Não, não há vergonha nenhuma em dizer não posso ou não quero. Não é por sermos nossa família, não é por serem da nossa família que nós temos que dizer que sim, amém a tudo. Porquê? Porque há outras prioridades, que era isso que tu estavas a falar. E atenção, eu amo a minha família, mas tipo, eu sempre cresci a ouvir a cena de se tu não fizeres pela tua família és visto como ingrato. Mas não, eu sou muito grata pela família que eu tenho, eu quero o melhor para eles e vou dar sempre o meu melhor, mas também há outras coisas que eu quero atingir. E cada vez mais também acredito nisto, que é a família não é aquele clichê de a família não é quem é do nosso sangue. Sim, tipo, isso acontece, mas inclusive eu tenho pessoas da minha família que eu não falo porque são pessoas que não me querem bem e não vão estar na minha vida, de certeza, né? Então é preciso ter cuidado com. Ainda no outro dia estava a falar com uma pessoa que o pai dessa pessoa faleceu há relativamente pouco tempo, que é triste, na verdade. E ela estava a dizer que, ou seja, é uma pessoa já mais velha, já tem 30 e tal anos, e ela estava a dizer que estava a passar muito tempo com a mãe, mas que se sentia completamente esgotada, porque tipo, ela já estava a fazer o luto dela, ainda tinha que carregar com a mãe, Yeah. e ela própria estava a dizer que mas eu não tenho que carregar com a minha mãe. Tipo, já é mau para mim ter perdido o meu pai, se eu ainda estou a levar com estas cenas todas da minha família, eu vou ficar completamente esgotada. E eu já me senti muito assim.
e é bué chato, porque é isso, é quando tu começas a dizer que não, meio que és vista como uma ingrata, como, tu não queres saber, e nós é que somos a tua família, mas sinceramente se não fosses tu, provavelmente eu continuava a dizer muitos sims a coisas que eu não queria realmente, e que me faziam mal. Yeah. Por isso, Sim, obrigada. olha isso. Este tema é assim um bocado difícil para mim, porque eu não me identifico propriamente, e estávamos também a falar sobre isso, porque eu sou uma sortuda, honestamente, eu não tenho uma família que cobra de todo, ou seja, ninguém, nem os meus avós, nem os meus pais, nem absolutamente ninguém. Antes, pelo contrário, são pessoas que muito mais rapidamente me ajudam e facilitam a minha vida do que são um peso. Hum, Isso não acontece, por exemplo, mesmo, sei lá, eu não estou com os meus avós assim tão regularmente, não estou todos os dias, nem de perto nem de longe, e eles nunca me cobraram absolutamente nada, ou seja, o que eles fazem é, ok, quando a minha avó, o meu avô têm consultas, precisam de ajuda e tudo, pedem, mas é muito, se não der, nós arranjamos outra solução, nananana. E mesmo quando eu não posso, não, primeiro estão as tuas coisas, primeiro está a tua vida, primeiro está a tua família, primeiro está o teu negócio, primeiro está tudo que é teu e só depois, se puderes, passas cá, se não, sem problema. Muito, muito assim. E os meus pais, exatamente a mesma coisa. Ahm, então, eu não, não passo por nenhuma cobrança, nem me lembro de nunca isso ter acontecido na minha família, pelo menos as pessoas mais próximas a mim. E por isso é que, se calhar, me faz tanta confusão quando vejo outras famílias a fazerem isso, porque para mim esse não é o verdadeiro conceito de família. Para mim, esse não é o verdadeiro conceito de amor, Yeah. de verdadeiro amor, não é? Por exemplo, para mim, ah, como é que eu ia te explicar isto? Imagina que era uma data muito importante para mim, muito, muito importante. Pá, mas tu tinhas uma cena bem importante na tua vida e não querias vir, ou não querias participar, ou não querias outra coisa qualquer. Tipo, quem sou eu para ficar chateada contigo, ou para te cobrar o que quer que seja? Não é? Se eu gosto de ti verdadeiramente, eu vou pensar em ti antes daquilo que são os meus sentimentos, que é aquilo que é, não é? Porque nós já discutimos isso e já aconteceu um episódio que eu lembro perfeitamente de ter Yeah. acontecido contigo, de um aniversário de família, da pessoa estar a ficar triste contigo por tu não ires e eu ficar possuída. Eu assim, quer dizer, ela perdeu a mãe, perdeu o pai, está a namorar lá, pronto, na altura estavas a namorar em Lisboa. Estavas a ser feliz, estavas a lutar por ti, estavas a lutar pelo teu bem-estar, e a outra pessoa, não é? Que não estava a passar nem por um teste dos problemas que tu tinhas, nem de perto nem de longe, e estava a cobrar, tipo, ires ao aniversário dela. Mas as coisas, os sentimentos dela não eram as coisas mais importantes naquele momento, não eram o mais importante, não é? Ainda por cima, tu passando por aquela fase tão frágil. E nós Yeah. temos sorte de não estás numa baleta a apanhar a baleira ou a perder-te na vida, outra coisa qualquer, como acontece a muitas pessoas que passam pelo que tu passaste, e até coisas nem tão graves, e metem-se na má vida e atiram-se numa ponte, sei lá. Quer dizer, e a pessoa, em vez de estar a proporcionar o melhor, não é, para a outra pessoa, para se sentir bem, para ser feliz, para pensar na outra pessoa, não. E tipo, vou ficar chateada por não ver o meu aniversário. Yeah. Ai, ai, isto faz-me muita, muita, não suporto, faz-me muita confusão. Não pode ser. E depois isto traz consequências muito graves, porque se há coisa que eu aprendi com os meus pais, e eu amo os pais profundamente, mas se há coisa que eu aprendi com eles é que aquilo que é o mais importante para mim vai ser, e eles diziam isto, Joana, o mais importante para ti vai ser o teu marido, vão ser os teus filhos. Não vamos ser nós. E nem sequer é assim que é suposto ser. Isso é um ato de verdadeiro amor, não é? Tu Yeah. dizeres isto, tu saberes que estás a dizer a uma filha que os pais não são a coisa mais importante. E isto é lindo, porque um dia a lei da vida é eles irem primeiro, não é? Se eles forem a coisa mais importante para mim, que é que vai acontecer, não é? Quando eles forem à vida deles, não é? À partida, não sabemos o que é que vai acontecer, mas à partida esse é o ciclo. O principal objetivo dos pais é efetivamente deixar os nossos filhos bem e com uma família bem criada e um lar bem estruturado, etc, etc. Ahm, eh, e, eh, e é muito, muito giro, porque eu vi isto nos meus pais acontecer. Ou seja, vi isto todos os dias da minha vida. O que está dentro da nossa casa é o mais importante.
e é a única coisa que nós conseguimos controlar. Tudo o resto, nós vamos apoiar, vamos estar lá para ajudar, etc. Mas cada um tem a sua vida. Mas dentro das nossas quatro paredes, nós somos a nossa família, nós estamos unidos. E é assim que deve ser. E, e eu adoro isto porque se transporta para muitas coisas. Por exemplo, faz muita confusão pessoas que investem mais para a opinião dos vizinhos em cenas ou gastam dinheiro mais para a opinião dos outros, e prejudicam a sua própria família por causa disso. Sei lá, por exemplo, os meus pais queriam lá saber se tinham carros a cair de podres, se andavam sempre. A minha mãe, no início da vida, era conhecida como a professora do casaco vermelho. Ela tinha um casaco e uns sapatos. Tipo, Yeah. ela queria lá saber, andava vestida, andava quentinha, é o que importa, ela não queria saber. E não se importava com isso para nós conseguirmos ter uma vida melhor e construirmos aquilo que nós temos hoje em dia. Hoje tem imensos casacos, tem carros melhores, sem dúvida, e tem muita coisa, mas foi porque outrora fizeram esse sacrifício em prol de nos darem o melhor, porque nós éramos a prioridade e não podia faltar nada. Era dentro de casa, a opinião dos outros, porque ela saber se usa etiqueta X ou Y desta marca ou desta marca, não importa, não importa. Ahm, e isso é espetacular. E eu ia dizer outra coisa, ia dar Olha, outro. eu adorava que um dia trouxéssemos os teus pais a uma das Boss Talks. Ia ser bem difícil convencê-los. Yeah, eles não gostam Mas nada. vou mandar esta para o ar e vou mandar à tua mãe. Vou mandar para a tua mãe. E Eles o não gostam episódio. nada de dar nas vistas nem de aparecer nem nada disso. Mas que são um enorme exemplo, são. E mesmo, por exemplo, tudo o que se passa de menos agradável, todas as famílias têm os seus desafios, mas é para serem conversados e discutidos dentro das nossas quatro paredes. Ninguém tem nada a ver com isso. A mim faz-me imensa confusão ver, por exemplo, casais a discutir à frente dos outros, trazerem os problemas das suas casas para as casas dos outros, para E usarem os outros e para. usarem os outros para apaziguar a situação ou Yeah. para, Sério, o que é que para tu escolherem achas? lados. Yeah, tu não achas que isto é não sei o quê, não sei o quê. Tipo, não, isso não é saudável, não é saudável para o Yeah. casal, não é saudável para os nossos filhos que estão a assistir a isso. Não é saudável. Se tu tens alguma coisa para dizer, se tens alguma coisa para corrigir, esperas até chegar a casa e fazes isso ali. Yeah, sem dúvida. Não vais fazer isso à frente dos outros, não é? E eu também, inclusive, eu transporto isto para o negócio, eu transporto isto Yeah. para a nossa equipa. Sei lá, Mas eu acho que é mais. Eu sinto que comecei, e não tive a falar com a Andreia sobre isto, que é eu sinto que passei as cenas do negócio para a vida e isso ajuda muito mais. Por exemplo, isso que estavas a dizer do corrigir em privado, ou seja, elogiar em público, corrigir em privado. Nós ontem estávamos a almoçar e, tipo, o sítio onde nós estávamos a almoçar não aconteceu naquele dia em específico, mas basicamente eu já vi o patrão a dar na cabeça aos empregados à frente das outras pessoas. E eu penso, tipo, não, não é assim que se faz. não é assim que se Estás a faz. prejudicar mais, estás a prejudicar a tua imagem, é do teu negócio, os teus funcionários não vão ficar contentes, as pessoas que têm noção não vão curtir muito da atitude. Yeah, isso há boas cenas que passam, mas sim, continuam. Sim, é isso. É como dizerem mal da minha equipa ou eu ir corrigir a minha equipa à frente de outras pessoas. Tipo, não, a minha equipa é sempre melhor. E o que eu tiver para dizer, reúno toda a gente numa sala e tenho o que tenho a dizer. Ou o que seja, ou faço um zoom e digo o que tenho a dizer. Não faz sentido estar a dizer mal que é da minha equipa, dizer mal da minha família, dizer mal dos meus bebés, dizer mal dos meus filhos. Não, eles vão ser sempre os melhores. E depois, se eu tiver alguma coisa para corrigir, ok, olha, nesta situação, não devias ter feito assim, devias ter feito assado, tá, 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 tá. Mas não pode ser de outra forma. Mas voltando aqui ao tema, acho que muita gente, por exemplo, eu vejo um erro a ser cometido em algumas pessoas que vão partilhando algumas histórias da sua vida, que pagam as contas dos pais, pagam as contas dos irmãos, pagam as contas dos avós, pagam as contas de imensas coisas. E depois as contas dos seus próprios filhos deixam de fazer atividades extra com eles, deixam de comprar aqueles livros importantes, deixam de lhes dar experiências como poderiam, porque estão a pagar as contas de toda a gente e estão a prejudicar o seu lar. E não quer dizer que nós não devamos proteger a nossa família e estar lá quando eles precisam. A família é a coisa mais importante para mim, sem margem para dúvidas, mas eu tenho a mesma minha família em escala, digamos assim, não é? Ou seja, aquilo que não pode mesmo falhar, as pessoas que não podem mesmo falhar, aquilo que é realmente importante. E depois também há outra coisa que é
E só concluindo este ponto, o que eu quero dizer na prática é, sem esquecer o outro, vou pôr Lá aqui. vai a grávida. Aponte. Ah, Nossa Senhora. vou escrever aqui. Isto é uma cena, existe mesmo. Mas pronto, ou seja, porque eu sinto que isto acontece mesmo antes de nós termos filhos, mesmo antes de termos um marido, não é? Por exemplo, eu precisei de abdicar de algumas coisas com a minha família no passado para eu hoje poder dar ao Renato, à Clarinha, a todos os meus futuros filhos, a vida que eles vão ter agora, não é? Ou seja, eu precisei de cavar o poço antes de ter sede. E às vezes as pessoas dizem: hoje eu não posso dedicar ao meu negócio porque a minha família pediu-me isto, amanhã pediu-me aquilo, depois da manhã pediu-me aquilo outro, Yeah. não é? E eu, isso tudo Isso somado vai acontece fazer imenso. com. Acontece imenso, tudo Yeah. somado eu não vou atingir os meus resultados e depois minha família, o meu lar, a minha casa, as minhas quatro paredes, aquilo que deveria ser a minha prioridade número um, vai sair prejudicada. Portanto, eu não tenho só, apesar que também há pessoas a cometer esse erro, que é depois dela existir, eu estou prejudicada na mesma. Mas mesmo antes nós estamos a prejudicá-la na mesma, Yeah. não é? Estamos é que está a ser bom por ser daquela forma. E deixa-me só acrescentar aí uma cena que é. Esqueci-me, já estou como tu. Não me acredito. Estás grávida Ai, agora. está aqui, mas está a escapar. Não, eu ia dizer da questão de dizer que não a certas coisas na família, às vezes pode custar, já sei o que é dizer, às vezes pode custar, mas, por exemplo, eu sei que o momento onde eu comecei a ter uma melhor relação com a minha família foi quando eu comecei a pôr certos limites, que é chato. Hoje em dia continua a ser, ou seja, é sempre uma cena que vamos renovando, né? Porque há certas coisas que acontecem na nossa vida, na nossa família e tudo mais. Quando eu digo nossa família, é de mim para cima, né? No caso. É, Mas há sempre. Lá está, no final do dia é a minha vida. Ainda há bocado estava a falar também com a Andreia sobre isso. É tipo, vai haver um dia meio que importante para algumas pessoas da minha família no domingo. Pá, só que é mais importante para mim neste momento focar no meu nós negócio. vamos partilhar isto na segunda, ou seja, foi ontem. Yeah. Ou seja, foi ontem, exato. Ontem eu tive um dia importante. Lá está, nem era importante para a minha família, é a missa do meu pai, ou seja, porque fez 3 anos que o meu pai faleceu. Agora, e nem sequer é importante para mim porque eu rezo todos os dias, ou seja, não é pela cena em si, mas eu sei que é importante para algumas pessoas da minha família eu estar lá. E eu vou, ou seja, eu fui, no caso, né? Mas não vou passar o tanto tempo como se calhar gostaria com eles, porque tenho outras coisas no meu negócio a acontecer neste momento. E pronto, e é um bocado chato, e eu estava a falar disso com a Joana antes, mas é o que é. Tipo, se alguém cobrar, e eu acho que vem esta questão do cobrar. Não significa que as pessoas não façam coisas boas, que este é que é o ponto, que é, tu há bocado estavas a dar o exemplo da tua família, de estar sempre lá para ajudar, etc. Eu vejo, e também já aconteceu muito com a minha, de pessoas a fazerem, mas depois dizem, eu já fiz isto por ti, não sei o quê, não sei o quê. Isso é ridículo, tipo, ainda hoje li sobre isso, tipo, amar é um jogo de dar, tem é que dar os dois, né? Tem que jogar os dois, mas é isso, não é fazer uma coisa e olha, tu deves-me, e alguns vídeos sobre educacionais, sobre educação na internet a falar sobre isso, tipo, quando há essa postura e nós somos educados na cena de, os mais velhos têm razão, mas isso é mentira, Yeah. não é assim. É. Tipo, não é assim. Porque não é a idade que faz com que as pessoas tenham experiência e sabedoria e esse desenvolvimento. Desenvolvimento. Porque há Desenvolvimento. pessoas que estão nem aí. Tipo, eu quando fiz terapia com a minha terapeuta, eu dizia, fogo, eu faço terapia por toda a minha família. Na altura que, atenção, a minha família não é caótica de todo, Fónix, mas havia algumas coisas que eu tinha que limar perante eles, alguns limites, e é isso, é tipo. Yeah. Yeah. Ninguém é melhor do que ninguém, mas o grau de desenvolvimento é importante nós trabalharmos em nós e não esperar nada das outras pessoas. Do género, porque eu dizia isto às vezes à minha terapeuta, que eu gostava que fosse de outra forma, mas não é. Então nós é que temos que pôr os limites para as pessoas agirem melhor connosco. Yeah. Simples, não são as Yeah. pessoas, têm que mudar. Yeah. Yeah. Estava aqui a receber uma chamada, desculpa. Mas aquilo que tu estavas a dizer de quando tu começaste a pôr limites foi quando as pessoas começaram a respeitar mais e até dar-te mais valor. Isso tem a ver com se tu não respeitas o teu tempo, as outras pessoas também não o vão respeitar. Yeah. Quando tu começas a ser mais rígida e a respeitar mais, as outras pessoas começam a sentir a importância
das tuas próprias atividades, das tuas próprias responsabilidades. E isso é muito bom. Agora, Yeah. claro que nós também não podemos cair no limite de sermos egoístas, só pensarmos em nós e também não é isso, mas eu vejo é muito o outro oposto. E uma das coisas que eu queria dizer há bocado é a questão de há pessoas que dizem, eu não trabalho ao domingo porque, porque é o dia da família. Eu não trabalho, ou seja, mesmo no nosso negócio, tipo, não trabalho ao domingo porque é o dia da família. E depois o que acontece é estão em família, supostamente, mas às vezes até nem estão. Estão no telemóvel ou a ver um filme, nem sequer estão juntos propriamente, nem sequer estão em partilha propriamente. Vou acrescentar uma Ahm, cena, uma vez, só é isto de, rápido de ver o filme, uma vez disseram-me isto, que é ver filmes com alguém, é tipo, ou seja, não há qualquer relação a ser criada de ver filmes com alguém, ou seja, tu passas uma tarde inteira, tu não criaste relação com aquela pessoa, tu só viste o filme. e aí, estiveste concentrado na televisão e nem sequer estiveste ali. Exatamente, exatamente. E isso acontece muito. E muitas das vezes a pessoa nem queria estar ali, mas simplesmente como foi estipulado ser o dia da família e as pessoas já estão à espera, então pronto, é ali, não é? E isso não ajuda, não é bom. Por exemplo, para mim, foi muito importante eu ter priorizado bem as coisas para eu hoje em dia até me poder dar ao luxo de não priorizar tanto e até dizer sim mais vezes. E também porque eu gosto de dizer sim, porque eu quero mesmo dedicar à minha família, porque foi uma escolha minha, mas nunca prejudicando, aquilo que é o mais importante, que é o nosso lar. É porque depois as consequências disso são casamentos que ficam em segundo plano, porque eu estou a cuidar dos meus pais, e estou a cuidar da minha mãe, estou a cuidar do meu pai, estou a cuidar deste, estou a cuidar daquele e não sei o quê, e o meu marido nem sequer é, é uma cena na minha vida. Então há casamentos que dão borrada. Ah, Há muitos, a maior parte das relações, a yeah, maior parte dos casamentos, desculpa, dão em divórcio. Se isso não é um sinal, yeah. é tipo, porque muitas pessoas casam a achar que é o casamento que vai mudar. Eu juro-te, eu adoro saber vários exemplos e conhecer várias histórias, porque eu penso assim, isto é exatamente aquilo que eu não quero na minha vida. Às vezes conhecer esses exemplos dá para, pá, ter essa consciência. Mas continua, eu queria acrescentar uma cena, mas vou dizer a seguir, para não, vou apontar. Sim, e não quero. E por exemplo, e não quero dizer. Por isso é que é tão difícil eu explicar isto, porque, por exemplo. Eu amo mesmo os meus pais, eu gosto mesmo muito, muito, muito deles, por isso é que eu te admiro tanto, porque eu não sei, ao dia de hoje ainda, como é que é lidar perder um deles. Para mim ainda é Graças a inconcebível. Deus. Para mim ainda não consigo conceder ainda sequer essa ideia. Percebes? O que também não é bom. Mas eles são mesmo muito, 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 muito importantes para mim. E porque eles também fazem por isso, que eles são os melhores pais do mundo. Não é para me gabar, mas são mesmo, ou seja, não é mesmo Temos nada. que fazer um live, Phonics. É verdade, Malta, não é metam em mesmo like. nada difícil amá-los profundamente, É porque eles verdade. são incríveis, 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 incríveis. E por isso é que é tão difícil para mim explicar isto, porque não é ingratidão. Eu amo-os muito, 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 e vou estar lá e quero cuidar deles, e quando eles forem velhinhos, quero ser eu a limpar-lhes o rabo, a curar as feridas, a fazer tudo. Eu quero fazer isso. Não é uma questão. Agora. Para mim, como é óbvio que eu não vou poder prejudicar o meu marido e os meus filhos com isso. Não vou, não vou. Que agora, que é responsabilidade minha. Eu fazer a cama para eu conseguir fazer tudo, isso é diferente. Porque Yeah. eu quero assumir a responsabilidade que eu vou fazer isso pelos meus pais, que eu vou fazer isso pelos meus sogros se assim tiver que ser, sem prejudicar o meu lar. Porque eu trabalhei para ter mais liberdade, mais dinheiro, uma posição de vida melhor, para eu poder ter efetivamente tudo no sítio sem esquecer nada e sem esquecer ninguém. Isso é fundamental, não é? E é por isso que eu luto todos os dias. É por isso que eu lutei todos os dias até agora, nesse sentido. E continuo a lutar. Yeah. Aquilo que eu ia dizer, e é engraçado, porque eu acho que nem te contei isto, mas eu estava a falar com uma amiga minha também sobre isto. Ou seja, porque este tema vem bem à baila, porque eu acho que lá está, a família é o centro, é a sociedade, ou seja, a sociedade é um conjunto de famílias
e está tudo tão perdido. E eu sinto que vem muito também das nossas referências. Eu já te disse isto várias vezes, tipo, se nós não tivéssemos tido essas conversas, se eu não, basicamente, se eu não tivesse na minha vida, né, basicamente, né, vai tudo a isto, no fundo vai tudo a isto. Mas se eu não tivesse o teu exemplo, até mesmo a maneira como tu e o Renato, os teus pais também, que já tive o privilégio, que é mesmo isso de conhecer, e assim, tipo, eu ia achar que era suposto, tipo, a minha futura família ser como as que eu via aí, estás a ver? E isso assusta-me, por isso é que é tão importante nós termos boas referências, é um bocado isto, é tipo, e isto vem um bocado, o que é certo, o que é errado? Eu acho que lá no fundo nós sabemos quando é que estamos leves, em paz e quando algo nos traz mais tranquilidade. E como é óbvio, pronto, tu também tens discussões e não estou a dizer que o teu Claro. casamento é sempre Não. paz a todo momento, né? Mas eu sei que lá no fundo nós sentimos quando algo é bom para nós ou não, quando aquele exemplo traz mais. Ou se não sentimos, lá está, conhecer outras pessoas, dar-nos muito essa visão de isto é o que eu quero para a minha vida, isto é o que eu não quero. Yeah. Então é super importante nós termos ótimas referências. Sim, Ahm, é aquela cena que eu vi, marcou-me imenso, que é, por exemplo, o amor pela família que nós sentimos, por exemplo, o amor, sei lá, eu amo a minha mãe porque é minha mãe, amo o meu pai porque é meu pai, vou futuramente amar os meus filhos, certamente. Já amo, Clarinha. eu também já amo a Clarinha, toda a gente ama a Clarinha, vai ser uma fixe. Mas porque é minha filha. Mas o Renato eu não tenho uma razão. Ou seja, não existe um laço familiar que imponha, de certa forma, essa obrigação, digamos assim, ou esse sentimento natural. Ou seja, foi um amor que eu podia escolhido a 100%, não é? Então é um amor naturalmente diferente. Foi mesmo escolhido, porque disseste, ele vai casar comigo. E Pois é, casou. e casou. Mas é isso, ou seja, é um amor. Lá está, é isso. Eu amo a minha mãe porque é minha mãe, amo o meu pai porque é meu pai, eu vou amar os meus filhos porque são meus filhos, mas amo o Renato porquê? Não é? Yeah. Ele era só um amigo. E, e é a pessoa mais importante, porque vai envelhecer comigo à partida, vai cuidar de mim até o último dia. Os nossos filhos, um dia espero eu, e vou dar tudo para que eles sejam independentes e muito felizes e que tenham uma família, e que corra tudo bem, mas é isso. Ou seja, e é assim que nós devemos pensar. Eu sinto, e mais uma vez, eu sinto muito isso com os meus pais. Sei lá, o meu pai é aquela pessoa que está a limpar a placa da cozinha e faz um coração com o líquido da placa, tipo, para a minha mãe. Estão a ver? Ou tipo, do nada vira-se. "Ai, que linda é a vossa mãe, não é? É mesmo perfeita." Assim, do nada. Tipo, e as brincadeiras deles, que às vezes é tipo, pronto, está na hora de irmos embora, que eles. Já não posso mandar este live à tua mãe agora. Posso, claro que posso, eles sabem, é verdade. E isso é uma inspiração. É eu saber que, claro, que eu e a minha irmã somos importantes para os meus pais, mas eles, um Yeah. com o outro, é toda uma cena completamente diferente. E Yeah. efetivamente está visto. A minha irmã tem a vida dela, eu tenho a minha vida, eles estão os dois sempre juntos a Yeah. fazer as coisas. Tanto, e é a lei da vida, é tu escolheres a pessoa que está ao teu lado, é aquela que vai estar contigo sempre. Então eles estão sempre juntos. Ainda ontem estavam na dança, agora vão para o ginásio, vão não sei o quê, depois vão Eu não consigo namorar. imaginar os teus pais a dançar. Quer dizer, já os vi no teu casamento, mas já. Mas eu estava a pensar, é aquilo que dizem, né? Que é a pessoa com quem tu casas é a decisão mais importante da tua vida. Sem E eu dúvida. acho que a razão pela qual as pessoas também estão muito perdidas é exatamente porque essa decisão não está. E ser a cena de ele é a minha equipa, ou ela, pronto, né? Tipo, Sim. ele é a minha equipa. Somos nós contra os problemas e não tipo um contra o outro. E eu acho isso bem fixe. Aliás, yeah, obrigada por mostrar isso. É isso que eu estava a pensar. É isso. Mas, É isso. mas, E muitas dessas, e aquilo que me faz muita confusão é que muitas das vezes as pessoas têm tudo para ter isso, mas escolhem não ter. como assim? Porque, ou seja, sei lá, eu podia, hum, sei lá, olhar para o lado, olhar para outras pessoas, pôr defeitos no Renato, criar conflito, podia, encontrar pontinhos nele ou nas nossas coisas que não resultavam e fazia disso
uma montanha russa e um escândalo e não. Percebes? Às vezes as pessoas criam esses problemas. Yeah, porque estão mal com elas. E muitas das vezes é exatamente porque estão mal com elas, sem dúvida. Yeah, E depois acham que o vizinho é melhor e depois iludem, sabe? Porque o Manuel António não faz isto e tu fazes e não sei o quê, não, 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 e tu fazes. yeah, Percebes? Criam esses problemas e podiam ter uma relação tão linda, tão maravilhosa, de uma partilha imensa, e não têm porque estão constantemente a comparar e à procura da perfeição e à procura de- yeah, daquilo que está fora, em vez de olharem para o tesouro que escolheram que está dentro, não é? yeah. Olha, já estamos no time, provavelmente, mas o que eu estava a pensar. E agora tenho a sensação que falava disto uma hora. Yeah, juro-te, eu acho que este tema, acho que temos que voltar a trazer este tema mais vezes, porque eu até sinto que nem conseguimos passar tudo que é normal, porque temos pouco tempo, mas nem conseguimos passar tanta coisa que nós acreditamos e que dizemos muitas vezes em off, que eu acho que são conversas super importantes, pensar sobre isto. Mas também voltando mais ainda ao tema. Malta, não sintam culpa, ou seja, temos que tirar, no caso, a culpa daquele sentimento de querer salvar toda a gente. Tipo, não dá. Quando nós queremos salvar toda a gente, e falo por experiência própria, tipo, nós não acabamos por não salvar ninguém. Por isso, cuidar de nós, da nossa família, nós para baixo, né? No caso eu, o meu futuro marido e os meus filhos, primeiro não é ser egoísta, é escolher bem. É isto, é escolher bem. E não estou a dizer, mais uma vez, que não, tipo, sei lá, eu amo-te, né? Ou seja, se tu precisares de alguma coisa, tu és como família para mim, não é? Não significa isso, e amo a minha família, etc. Mas primeiro está de nós para baixo. Claro que sim, claro que sim. E não podem deixar que nada nem ninguém se meta nesse meio. Porque, sei lá, por exemplo, mesmo que, sei lá, a nossa relação é super especial. Mas, por exemplo, tu viveres connosco não era uma opção, Yeah, claro. percebes? Não é uma coisa, obviamente, uma noite ou outra, óbvio, não é isso. Mas estar constantemente não é uma cena, porque Yeah, alguém não é o nosso lar, não é. Nós temos que proteger a nossa família. Há coisas que são nossas e devem ser yeah, sempre nossas. Por muito que nós tenhamos amigos ou que a nossa família precise de nós, mas dentro da nossa casa, dentro da nossa. Não façam isso, não tenham yeah. terceiros. Isso é muito mau. E para concluir, deixar a reflexão de quem é que está a receber o melhor de ti e quem é que está a receber apenas as sobras. Eu adoro esta pergunta porque se aplica não só ao tema que nós estamos a falar, mas em tudo. Porque a maior parte das pessoas está a dar o seu melhor ao seu trabalho e deixa as sobras para a sua família. E diz que a família é o mais importante. 100%. Não é? Então não se aplica só aos outros, é eu estou a dar o melhor a tudo. Eu lá fora sou a perfeita, sou maravilhosa, toda a gente me adora. E dentro de casa dou o que resta. Faz todo Yeah. sentido. Sim, senhora, muitos parabéns. Deixa-me muito feliz assim. Bora, malta. Olhem, boa semana e ia Bora dizer, lá. para a semana. Eventualmente vamos voltar. Vai ser por pouco tempo que a Joana, entretanto, vai deitar uma filha ao mundo. Deitar uma filha ao mundo, sou Desculpa. igual. Desculpa, Clarinha. Mas vai trazer uma filha ao mundo É e provavelmente vamos engraçada. ouvir berros de 30 em 30 segundos. Mas Espero nós que vamos nos não. adaptar. Vai ser giro. E vamos passar a chamar-nos Baby Talks. É novidade, estou a brincar. Nós não falamos sobre. Mas eventualmente vai ser. Mas agora o meu próximo objetivo é que os teus pais venham a um podcast. Um episódio. Boa sorte. Eu faço network marketing, eu estou preparada para a rejeição. Não, se eu acho que se nós conseguirmos convencer os meus pais de que ajuda as outras pessoas e que eles são um Yeah, exemplo, eles engolem a vergonha e eu quero estar no meu canto para ajudar os outros, eu tenho a certeza. Por isso, yeah. eles iriam aceitar. Beijinho, malta. Tchau, Bem, tchau. boa semana. Tchau, tchau.